pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Oremos. Querido Deus, bondoso e maravilhoso Pai, graça te damos, meu Pai. Obrigado pelo teu agir, pelo teu mover, pelo teu cuidado, amor e misericórdia. Peço que continue nos abençoando, livrando de todo mal, suprindo as necessidades. Obrigado. Peço que o Senhor acampe seus anjos, trazendo cura e restauração, sonde o coração de cada irmão aqui presente. Peço que o Senhor alimente eles da fé que vem do alto céus. Abençoe cada um que está aqui, cada família representada e cada um que assiste do seu lar. Fique conosco, abençoe esse culto, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de estar aqui, orando, louvando a Ele, dando graças por tuas misericórdias, agradecendo pela proteção à minha família, a todos vocês, que apesar de estarmos vivendo num mundo terrível, mas estamos sustentados pela mão de Deus. Quero pedir que orem por uma criança, que acabei de receber uma mensagem aqui, que tomou álcool gel e está em estado terrível no hospital, mas que Deus esteja no controle da vidinha dela. Boa noite, irmãos. Vou dizer para vocês que hoje eu praticamente só consegui vir aqui para poder fazer esse pedido. Da última vez que eu estive aqui no culto de quarta-feira, eu pedi oração pela dona Lúcia. Ela é mãe de uma amiga minha, Lalesca. Ela estava com câncer e em estado grave. E na noite de ontem ela veio a falecer. A Lalesca está arrasada, está muito mal. O Zé Carlos, que é o esposo também, era uma pessoa muito querida, não somente por eles dois, mas por toda a família, os amigos, os irmãos da igreja. E a forma como o câncer levou ela tão rápido foi assustador. Foram os últimos 3 meses, ela descobriu e foi internada uma vez, ficou mais de um mês ali, depois teve uma alta para poder sair um pouco e depois foi internada novamente. E quase um mês internada de novo, ela não resistiu. Uma senhora de 52 anos, muito jovem ainda, nasceu no mesmo ano da minha mãe. Então, assim, eu sinto um pouco dessa dor. A Lalisca é um pouco mais jovem do que eu, tem 28 anos e solteira, não teve filhos, então ainda dá aquela questão de minha mãe não me viu casar, minha mãe não me viu ter filhos, enfim, tem todo esse drama envolvido. Então, eu peço muito que vocês orem por ela, pela Lalesca, pelo José Carlos, por esse momento que eles estão passando e por todos os outros membros da família e amigos que estão sentindo essa dor. Que Deus possa confortar os corações deles e que a vontade de Deus possa sempre ser feita. Eu sei que essa foi a vontade dele porque muitas pessoas oraram, muitas. Mas que Deus possa confortar.
Boa noite, irmãos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre decisão. Estamos vivendo agora no tempo de decidir. E não temos mais tanto tempo assim à nossa disposição. Como o Luciel aqui orou, nós sabemos o tanto de coisas ruins que tem nesse mundo. E nós almejamos a volta de Cristo. E é incrível saber que nós temos um papel também em abreviar a volta de Jesus. E é por isso que, como igreja, como povo, nós sempre buscamos por consagração. E sempre buscamos por ser instrumentos nas mãos de Deus. E que hoje Cristo possa, então, me usar como um instrumento. Mas antes eu peço que vocês orem comigo para que possamos abrir a palavra de Deus. Querido Deus, amado Pai, Senhor grandioso, estamos aqui, Senhor, no Teu santo templo. Que a Tua voz seja ouvida aqui, Senhor. Que se cale a Gabriela e que o Senhor fale através de mim. Pai querido, que ao abrir a Tua palavra, possamos então conhecer as verdades que nos libertam. Senhor, que o Teu Santo Espírito se faça presente nesse lugar e que Ele esteja conduzindo a nossa mente para ouvir Tua voz e que nada mais nos desvie a atenção. Senhor, esteja aqui conosco e me use como instrumento. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de entendermos que tempo estamos vivendo agora, precisamos entender então qual era esse tempo no antigo Israel. Nós precisamos estudar muito sobre como foi a história de Israel. Porque hoje nós somos o Israel espiritual. E a mesma coisa que tem acontecido com eles também tem acontecido nesse professo povo de Deus. Então precisamos estar cuidando e vendo qual foi o erro deles para que a gente aprenda com isso, né? Então algo muito importante que precisamos entender é que o que acontecia naquele tempo era sombra do que iria acontecer no futuro. Vamos então agora abrir em Levítico 23, para que possamos entender um pouco mais sobre como funcionava ali o santuário, em específico o dia Yom Kippur, que era o dia do perdão, né? Em que o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo. Vamos entender então como era esse tempo lá para o povo de Israel. Levítico 23, versículo 26. Do 26 ao 29. Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. E obedecereis, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será excluída do seu povo. Então vamos ali pensar, imaginar como era naquele tempo. O sumo sacerdote, neste dia, entrava ali no lugar santíssimo. E naquele dia, o dia da expiação, o povo tinha que estar ali se consagrando, tinha que estar ali jejuando, alguns vestiam pano de saco, eles ficavam totalmente assim, ansiosos por saber qual seria o resultado daquilo, e eles estavam assim em constante comunhão. E isso era necessário para que então fossem perdoados os seus pecados e apagados os seus pecados. Então, esse santuário aqui na terra era sombra do santuário que existia no céu. Vamos abrir em Colossenses 2, versículo 17.
Lá diz assim: esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. E, de fato, quando olhamos para o santuário, para todos os compartimentos do santuário, Jesus passou por todos eles. E nós percebemos que esse santuário, então, aqui, era a sombra do que já existia no céu. Então, há um santuário no céu. A história da nossa igreja começou com essa grande descoberta. Porque Guilherme Miller estava ali estudando a palavra de Deus. Ele estudava verso por verso. Enquanto ele não entendesse aquele verso totalmente, ele não passava para o próximo. E foi nesse fervoroso estudo que ele então descobriu que a profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, que na verdade era 2.300 anos, se daria ali ao final de 1843. Mas aí adiaram um pouquinho e falaram, não, pelas contas 1844. Só que eles erraram o evento, acertaram a data, erraram o evento. O que aconteceu nesse ano, na verdade, foi que Jesus Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, hoje nós vivemos no tempo da expiação. Novamente, quem é o povo de Israel nos dias de hoje? Nós. Eu afirmo em dizer que nós, adventistas do sétimo dia, somos esse povo, o povo de Israel, a igreja cristã. Então, nós podemos hoje, então, perceber qual tem sido a minha conduta, contando que eu estou vivendo no tempo da expiação. Cristo entrou no último compartimento do santuário. Em Apocalipse, nós somos a última igreja. De acordo com a profecia de Daniel 2 da estátua, nós já estamos ali nos dedos da estátua. Nas unhas do pezinho ali da estátua. Já não há mais tanto tempo assim. Cristo está muito próximo de voltar. Nós almejamos isso. Mas precisamos nesse momento, irmãos, de verdadeira consagração. Porque esse povo que viveu aí em 1844, eles também, assim como Israel naquele tempo, estavam ali totalmente consagrados, devotos. Eles deixaram tudo para trás para esperar a volta de Cristo. E hoje o que tem se visto no nosso povo é um sono espiritual. Nós temos nos acomodado em nossa situação. Nós não queremos ser cristãos de verdade. Não importa se você vem em igreja, se você está na igreja, se você não está em Cristo, se você não tem estudado a palavra de Deus. No futuro, pessoas podem subir aqui e pregar heresias. E aí, será que você vai cair nessa ou você vai estar firme nos caminhos de Deus porque você está estudando desde agora? Você precisa estar buscando por si só o Espírito Santo. O caráter deve ser moldado individualmente. E hoje, nós, como povo de Deus, precisamos estar considerando que Cristo é a nossa justiça. Porque eu e você não pode vencer. Eu e você não consegue cumprir a nossa missão. Por nós mesmos, não. Na verdade, nem queremos. Nós queremos continuar pensando que estamos aproveitando o mundo, queremos satisfazer os desejos da nossa carne. Mas quando de fato entendermos que é Jesus que vai vencer por nós, que é Jesus que vai viver em nós, então nós vamos mudar pelo poder dele. Amém? Porque ele pode fazer em nós tanto querer quanto efetuar. Irmãos queridos, hoje nós temos um sumo sacerdote. Vamos abrir agora em Hebreus 5, versículo 5. Hebreus 5, versículo 5. E por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão.
Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote. Então, do mesmo modo em que Arão, ali nos tempos de Moisés, ele foi ordenado para começar então ali como sacerdote, e todos ali que seriam seus descendentes, Jesus Cristo foi ordenado pelo próprio Pai e foi feito sumo sacerdote. Naquele tempo, o sumo sacerdote era um ser humano normal. Ele entendia a fraqueza dos outros, mas a diferença de Jesus é que Jesus não pecou. E por isso ele é o nosso Salvador. Ele disse, como eu venci, vocês podem vencer. Então, através do poder que ele nos dá, podemos vencer. Jesus Cristo, ele a todo momento estava em comunhão com o Pai. No alvorecer era achado Jesus ali orando, clamando, intercedendo pelos discípulos. Ele percebia a necessidade dos discípulos de entenderem a sua missão, de entenderem o tempo que eles estavam vivendo. E no tempo em que Jesus ficou ali, parece que eles não entendiam. Porém, assim que Jesus morreu e tudo foi acontecendo, um pouco depois, mais ou menos uns 50 dias depois, então olha só como os discípulos foram usados. Eles finalmente conseguiram entender a missão de Cristo, mas eles só conseguiram ser bênção para aquela humanidade e pregar de um Salvador ressurreto quando eles receberam o batismo do Espírito Santo. Quando eles receberam a chuva temporã. E então eles foram enviados. E antes ali, os que eram arrogantes, orgulhosos, agora eram humildes. Eles se uniram. É necessária a unidade de fé para que o Espírito Santo possa descer sobre nós como um povo, como uma igreja. É isso que se via nos discípulos ali no tempo do Pentecostes. Mas o que tem acontecido com nós hoje? Parece que qualquer coisa já é motivo de desavença. O nosso povo não está sendo unido. Nós não podemos abandonar uns aos outros, mas fortalecer uns aos outros. Porque nesses últimos dias nós não vamos conseguir sozinhos. Precisamos de Deus e de o nosso irmão, uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Irmãos queridos, hoje nós podemos então ter a salvação, porque Cristo morreu por nós. Porque Ele se entregou por nós. E nele nós podemos ter o poder. Nele está a nossa esperança, a nossa justificação, a nossa justiça. Não nos devemos desanimar e temer que não temos um Salvador, ou que Ele não tenha pensamentos de misericórdia para conosco. Nesse exato momento, diz Ellen White em Testemunhos Seletos, nesse exato momento Ele está levando avante sua obra em nosso favor, convidando-nos a ir até Ele em nosso desamparo e ser salvos. Nós, com as nossas próprias obras, não vamos conseguir vencer. Nós, com nossos próprios esforços, sem o poder de Deus, não vamos dar a última mensagem. Não vamos conseguir ser unidos uns com os outros. Mas quando entendermos que Jesus Cristo pode viver em nós, pode fazer a obra em nós, e quando nos deixarmos ser usados por Ele, então a transformação irá ocorrer no nosso povo. Amém? A antiga aliança feita com Israel não deu certo, porque assim que Moisés trouxe ali então os mandamentos, falou, olha aqui, Deus quer fazer uma aliança com vocês. O que eles disseram? Nós vamos obedecer. Nós vamos cumprir todos os mandamentos. No outro dia ali já estavam caindo. Já estavam desobedecendo. Mas, qual seria essa nova aliança? Deus pôr a lei dele em nosso coração. Então, quando eu digo, Senhor, que bom os mandamentos aqui, né? Vou obedecer todos.
Eu vou ser uma boa pessoa. Eu vou levar o evangelho. Eu sozinho vou conseguir fazer essa missão. Não preciso dos meus irmãos, não. Quando nós agimos assim, estamos imitando o antigo Israel. Então, enquanto o nosso eu estiver vivo dentro de nós, nós não vamos vencer. Porque o nosso eu em nós não há nada de bom. Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Porque a nossa natureza é pecaminosa, porque nós temos essa inclinação para o mal. Mas não temos que usar as nossas tendências herdadas e cultivadas para justificar os nossos pecados e para justificar estar na prática do pecado. Porque quando eu faço isso, eu desmereço o poder de Deus para me salvar e me libertar do poder do pecado. Então, irmãos queridos, a aliança que Deus quer fazer com você hoje é colocar a lei dele no seu coração. É colocar o temor de Jesus no seu coração. É colocar a mente de Cristo na sua mente. É colocar no seu coração amor, porque guardar os mandamentos se resume em amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O que temos que pregar é de fato o amor, mas o amor verdadeiro, o amor puro. Mas então, como poderemos receber essas bênçãos? O que eu tenho que fazer, Gabriela? Olha, o que temos que fazer é aceitar o operar do Espírito Santo. Porque é Ele que transforma. Mesmo que você tente ser uma pessoa melhor, você vai conseguir por um tempo, mas vai falhar. Mas quando você convida o Divino Espírito Santo para fazer a obra em você, quando você se esvazia do seu eu e deixa que Ele cresça em você, então sim, você verá os frutos dele na sua vida. E olha o que a profetisa do Senhor escreve sobre o trabalho do Espírito Santo. Ao pecado só poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. O Espírito Santo é um ser pessoal, parte da Trindade. É um Deus também. E a partir do momento em que Jesus subiu aos céus, ele enviou quem? O Espírito Santo. E hoje nós temos à nossa disposição o Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo, porque se você veio até aqui é porque o Espírito Santo te trouxe aqui, amém? Mas a outra parte do trabalho do Espírito Santo é criar em você os frutos de justiça. Lá em Gálatas 5:22 diz os frutos do Espírito Santo. Os frutos não é seu, não é você por ser bonzinho, mas é os frutos dele. E Jesus disse, quando vocês estiverem ligados a mim, que sou a videira, vocês vão produzir bons frutos. Então, as boas ações que eu faço é a consequência da minha intimidade com Deus e do operar do Espírito Santo na minha vida, diariamente. Como nós queremos, como povo de Deus, vencer nesses últimos dias, se nós não estamos passando nem sequer meia hora além da Bíblia? Nem sequer meia hora orando ali de joelhos. Como nós queremos vencer os ataques de Satanás se nós colocamos as coisas do mundo na frente das coisas de Deus? Ah, mas eu sou tão ocupada, eu preciso trabalhar, preciso buscar menino na escola, preciso fazer aquilo, preciso cuidar da casa. Não, Deus, se der tempo eu busco Ele, mas Ele está comigo toda hora, não precisa. E aí vem a pergunta que Jesus fez para os discípulos, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Cristo quer fazer um trabalho na sua vida. A salvação você já tem. Você não tem que fazer boas obras para ganhar a salvação. Ele já te deu. Mas pode ser que você a perca, caso você não valorize o sacrifício dele por você. Então hoje, nós podemos passar tempo com Cristo. Podemos conhecer quem é Cristo. Podemos pedir pelo Espírito Santo. E Ele há de nos enviar. Peça pelo Espírito Santo. Abra comigo agora em Mateus 25.
Mateus 25, aí está a parábola das 10 virgens. Creio que nós conhecemos ela, né? De trás para frente. Mas vamos fazer algumas considerações importantes que às vezes passa despercebido. É importante entender que aí não é noivo, é esposo. Simbolizando o próprio Jesus, que ele não vem buscar quem vai ser dele, mas quem já é dele. Então aí a melhor tradução é esposo, né? E percebemos também que aí a lâmpada, quando diz que, primeiramente no primeiro verso, quando diz que elas são virgens, o que significa ser virgens? Professam fé pura. Então aqui Jesus está contando uma parábola, não é do que está lá no mundo e do que está na igreja. Ambos, no caso dos nossos dias, estão dentro da igreja. Ambos se dizem cristãos. Tem a lâmpada, ou seja, tem a palavra. E também, tanto a prudente quanto a imprudente, dorme. Ou seja, todos nós estamos dormindo. Mas qual é a diferença? O azeite de sobra. O azeite significa o próprio Espírito Santo e também o caráter que ele desenvolve em nós. Então, quando aquelas virgens imprudentes pedem o azeite das outras, é como se elas dissessem, olha, me dá o seu caráter aí rapidinho. Não dá. Porque isso é algo que deve ser buscado individualmente. Então, percebemos que o azeite é o Espírito Santo. As prudentes têm o Espírito Santo de sobra. Né? Elas buscaram o Espírito Santo mais do que as outras. Então, de fato, percebemos que nesses últimos tempos nós não iremos resistir se não buscarmos pelo Espírito Santo. E percebemos que esse sono, na verdade, nos nossos dias é um sono espiritual. O que significa esse sono espiritual? É uma falsa sensação de tranquilidade. É quando eu penso assim, eu sou adventista do sétimo dia, eu venho à igreja todos os cultos, eu guardo o sábado, eu leio a Bíblia pelo menos uns minutinhos por dia, eu sou vegetariano, eu sigo a modéstia cristã, então pronto. Não preciso buscar fazer mais nada. Peraí, eu também faço alguns estudos bíblicos aí, pelo menos uns 2 por mês. Então tá bom, tô salva. E aí é assim que a gente está sendo enganado. Porque não adianta apenas as boas obras. Isso não é suficiente. Eu preciso entender que o meu caráter que precisa ser transformado. E eu não devo pensar que estou salva pelo que eu faço. Porque o único que pode me salvar é Jesus Cristo. É apenas pelos méritos dele. Então, nós não temos que nos acomodar, temos que ter um verdadeiro cristianismo, não só aqui dentro, mas em todo momento. Os princípios que a gente guarda no dia de sábado é para todos os dias da semana. O sábado é apenas para a gente deleitar em Jesus, como já temos feito nos outros dias. Mas, irmãos queridos, muitas vezes a gente não percebe que estamos dormindo. Muitas vezes não percebemos o quanto somos pobres nos miseráveis. Pensamos que está tudo bem conosco. Mas na verdade não. Nós precisamos compreender que a mensagem para a nossa igreja, para esse tempo, é que nós somos pobres, cegos, miseráveis. E E precisamos então do quê? O que Jesus, o maravilhoso conselheiro, nos aconselha? Aconselho que de mim compres ouro refinado, vestes brancas e colírio. Isso é o que precisamos fazer. E sabe o que significa isso? O ouro puro significa amor e fé puros. Porque se eu amo a Deus, eu vou obedecer os seus mandamentos. Se eu amo o meu próximo, eu vou trabalhar em favor dele. Eu vou entender que uma alma vale mais para Cristo do que qualquer outra coisa. E se eu recebo a fé, então eu posso ser justificada, porque nós somos justificados pela fé. É quando entendemos que precisamos das vestes de Cristo.
Porque todas as minhas obras são consideradas trapos de imundícia. Porque em mim não há nada de bom. Porque nós não somos nada sem Deus. Mas quando nós recebemos dele as vestes, então nós poderemos comparecer perante o Pai. Porque Cristo venceu. E ele concede hoje a nós a oportunidade de vencer. E precisamos do colírio, que é o discernimento espiritual. Precisamos que os nossos olhos sejam abertos para que a gente possa ver o tempo solene que estamos vivendo. Se o seu espírito habita no coração, o Espírito de Deus, o pecado não pode habitar ali. Quando o Espírito Santo faz a obra em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nós percebemos então que antes os pensamentos impuros são trocados por pensamentos puros. As más ações são trocadas por boas ações. O orgulho é trocado pela humildade. É essa transformação que ele faz em nós. Ele promete colocar em nosso coração o amor, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, a fidelidade. Será que isso tem sido visto em nós quando nós fazemos uma autoanálise? Será que eu vejo os frutos do Espírito em mim? Será que eu vejo a obra do Espírito Santo em mim? Ou será que eu estou cheia demais de mim mesma e vazia demais de Cristo? Eu preciso estar oferecendo a Deus o meu culto racional. Abra rapidamente comigo em Romanos 12, verso 1, para que possamos entender um pouco mais sobre isso. Romanos 12, verso 1. O título aí é A Nova Vida. Quando você nasce de novo através do batismo, é o começo da sua história. É o começo da sua caminhada. É uma nova vida, né? E é isso que Jesus disse para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. Mas vamos por então, já nascemos de novo, e agora? Olha aí o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus nos fez seres racionais. Ele nos deu uma mente pensante. O nosso corpo é a própria máquina. E para realizar as obras, para realizar tudo o que eu preciso realizar nesses últimos tempos com o poder de Deus, eu preciso cuidar do meu corpo. Afinal, ele é templo do Espírito Santo. E nós não queremos receber o Espírito Santo em nós? Então eu preciso cuidar para que eu, através do que eu me alimento, através do que eu vejo, assisto, através do que eu ouço, leio, através de tudo isso, eu possa estar glorificando a Deus. O que pode atrapalhar o meu culto racional? Os filmes que eu assisto, séries. O que muitas vezes atrapalha também é músicas impróprias, alimentos nocivos, bebidas estimulantes. Tudo isso atrapalha o meu culto racional. E a partir aqui do meu lobo frontal, onde eu ouço a voz de Deus, eu não vou conseguir mais ouvir. O Espírito Santo não vai conseguir mais fazer nada por mim. Se assim eu não permitir, se eu continuar a resistir à voz dele. Então, irmãos, é importante vocês entenderem que nós somos compostos por o físico, emocional e espiritual. Então, tudo que eu fizer deve ser para a honra e glória de Deus. Então, tudo que eu assisto, tudo que eu leio, tudo que eu ouço, tudo que eu falo, tem que ser para glorificar a Deus. E não para satisfazer os meus desejos da carne. Então, nesses últimos dias, precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Precisamos dar importância também aos testemunhos. A igreja de Deus, de acordo com o Apocalipse, é o que tem o testemunho, o espírito de profecia. E hoje nós temos uma infinidade de materiais à nossa disposição, que podemos estar buscando ali ouvir a voz de Deus. Ellen White a profetiza para os nossos dias, assim como o povo de Deus sempre teve o profeta.
para aquele tempo. Hoje precisamos estar buscando não satisfazer o nosso próprio eu, mas glorificar a Deus. Estar buscando ter a mente pura, saudável, para ouvir a voz de Deus e para concluir essa obra que cabe a nós. Na Bíblia diz: ei, você aí que conhece o tempo. Quem é esse povo que conhece o tempo? Nós. Acordai-vos do vosso sono. Acorda desse sono espiritual. Busque a Jesus Cristo. Esteja fortalecendo a sua fé. E a cada dia buscando pelo batismo do Espírito Santo. Amém? Irmãos queridos, não vamos condescender com o pecado. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós então desviamos do mal. O que antes a gente amava, a gente passa a odiar. O que antes a gente não gostava e não sentia prazer em fazer, a gente começa a sentir alegria e prazer nisso. Porque Ele muda quem nós somos. Então, irmãos queridos, nós viemos aqui porque queremos ser transformados. Aqui é um hospital. O nosso médico é Jesus Cristo. Ninguém é melhor que ninguém. Todos estamos na mesma situação de Laodiceia. Mas nós temos esperança. Porque em Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Quando Cristo habitar em você, então já não vai mais reinar o seu eu. E como diz João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Então que possa diminuir o eu, para que Cristo cresça em você. E assim você, através da fé nele e ligado a ele, vai produzir fruto de justiça. E vai glorificar a Deus pelas suas ações. E todos verão que a glória de Deus habita sobre você. Amém? Então, irmãos, vamos ser de fato verdadeiros cristãos. Haverá agora um tempo a qual nunca houve. E é necessário homens e mulheres a qual nunca houve também. Cristo nos escolheu para viver nesse tempo. Nós somos fracos. Nós não conseguimos. Mas é na nossa fraqueza que a força dele vai se aperfeiçoar. Amém? Então eu convido você agora para orar comigo. Para que possamos pedir para que ele nos use nesses últimos dias. Vamos ajoelhar? Vamos pedir então pelo Espírito Santo? Querido Deus, amado Pai que habita nos mais altos céus. Senhor querido, nós somos pecadores, somos falhos. Nós não conseguimos fazer o bem que desejamos. Mas, Pai, nós pedimos que a partir de hoje não possa viver mais nós, mas que Cristo viva em nós. Pai querido, que possamos ser como as virgens prudentes e desde agora estar buscando pelo Espírito Santo. Senhor, faça em nós a boa obra. O Senhor que começou a boa obra em nós há de concluir essa obra. Paizinho querido, não deixe que o mal nos vença, mas que possamos vencer pelo Teu poder. Nos use nesses últimos dias como a verdadeira testemunha do Senhor Deus. Pai, habite em nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um resto de semana feliz.